para receber o pessoal. Bom dia a todos. Posso ir aceitando? Todos. Vou aceitando. E daí já tem passo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos daqui a pouquinho dar início ao nosso webinar sobre esse belíssimo destino Israel. Estamos abrindo a sala. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia. Sandra, Paulo, Lucas, Bom dia. Arlete, Marilda, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho nós já vamos dar início ao nosso webinar, 9h27, mais alguns minutinhos. Estamos abrindo a sala. Lorene, bom dia. Fabiana, Jair, Marilda, Arlete, Paulo, sejam bem-vindos. Solange, Lisandro, bom dia, Lisandro. Bom dia, bom dia. Bom Obrigado. dia a todos. Fabiana, sejam bem-vindos. Muito frio, mas vamos em frente. Thaís, bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Thelma. Diana, bom dia. Lili. Thelma. Só peço a gentileza de bloquear nos seus microfones ali, porque a gente tem um microfone aberto. Por favor. Basílio, da belíssima cidade de Prudentópolis. Silvana. Basílio, bom dia. Bom dia, Silvana, de Prudentópolis, que estão conosco também. Fabiana Guedes, João Guilherme, Márcia Martins. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa, 9h28. Já estamos com todo mundo preparado aqui do nosso lado. Vamos aguardar os nossos colegas que vão entrando aí até começando às 9h30. Mais uns minutinhos. Bom dia, bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Agostinho? Nossa, não acredito. Estamos ouvindo, Agostinho, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos os agentes de viagens, Joana, Flávio, Sérgio, Renata. pessoal todo, Renata. Bom dia. Vera também, que está entrando agora, sejam todos bem-vindos. Igual vou testar minha câmera aqui. Ok. A câmera não consegui ainda. A tua câmera não está funcionando, Agostinho, mas não tem problema. Vamos lá. Arthur, bom dia. Sheila, Maria Cristina, sejam bem-vindos. Logo a gente já começa, 9h29 ainda. Vamos dar um tempinho para o pessoal poder entrar na sala, tem bastante gente entrando. Arthur, Silvia, Sheila, bom dia. Elaine, Rafael, Vera, muito bom dia. Mais 9h30, vamos dar mais uns 2 minutinhos para que a gente possa esperar o pessoal entrar, até a gente dar autorização ali para o pessoal entrando. Fernanda, já começamos. Fernanda, bom dia. Vera, Rafael, Elaine, Camila, bom dia a todos. Mais uns minutinhos a gente já começa, 9h30 agora. O pessoal está entrando na sala. Lembrando aí, Sérgio, que todos que participarem do módulo 1 e do módulo 2 vão estar concorrendo a uma viagem terrestre para Israel. Né? Vai ser bem bacana. Sair sexta, chegar sábado, domingo a gente voltar, né? Começar a voltar. Pessoal, só pedimos para que, por favor, bloqueiem os seus microfones, que a gente tem algumas conversas aí no meio. Fernanda, bom dia. Sara, Turmundi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer, bom dia. Prazer, bom dia. Renata, Belo Horizonte, Karina. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Mais uns minutinhos a gente já começa, gente.
análise, né? Tudo isso. Mais um pouquinho, né? Vamos dar mais uns minutinhos ainda, 9h32, assim, o pessoal está entrando, bastante gente tentando entrar aqui. Vai liberando. Gabriela, a Mix Agency, bem-vindos. Isabela, Rubinho, Turismo. Sabe, entendeu? Assim que se tiver alguma coisa, você me manda. Patrícia. Mas a gente não tem nada aí, A gente está com o microfone aberto ali, não sei de quem que é exatamente, mas a gente já trava ali, não tem problema. Carolina, bom dia. Patrícia. Lúcia, Mota, bom dia. Célia, Arlete, bom dia. Fábio Santos, bom dia, Fábio. Vamos em frente. Catiúcia, Leandro. Hoje é um dia do amigo, bem lembrado, Leandro. Bom dia do amigo, um abraço para os amigos aí do setor do turismo, né, para os nossos amigos. Dia importante, né, nesse momento tão complexo aí que estamos vivendo. Saudades de abraçar os amigos, né? Mas logo estaremos juntos aí, se Deus quiser. Célia, bom dia. Lorene, Vera, bom dia. Mais 2 minutinhos e começamos, por favor. Só peço a gentileza para o pessoal tá entrando na sala e a gente já dá início, por favor. Então, lembrando, como o Leandro falou, o Dia do Amigo, né? Um abraço a todos os amigos do turismo, dia muito importante, né? Nós, como falamos com o Agostinho, comentou agora, a gente vai apresentar a vocês, são 2 módulos, né? E quem participar dos 2 módulos vai ter aí a oportunidade de concorrer a uma viagem à parte terrestre para conhecer esse belíssimo destino, Israel. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É um destino fantástico. Célia, bom dia. Lorene, Vera, bom dia. Fábio, novamente aqui. Já vamos lá. Mais 1 minuto e a gente começa. Isabel, bom dia, Isabel. Juliana. Bom dia. Bom dia a todos. Maria Cristina, bom dia. Bom, gente, 9h34, mais 1 minutinho a gente vai dar início, então, ao nosso projeto de apresentação desse belíssimo destino que é Israel. Antônio, bom dia. Alba. Bom, gente, vamos lá, então. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela participação dos que já estão na sala, dos que estão chegando. A gente vai conversando, a gente vai pedir só para que todos estejam aí com seu microfone desligado, razão que a gente vai estar apresentando algum PowerPoint, vídeo, então, às vezes, para não dar interferência na questão da luz. Nós estamos com o chat também ligado, depois, quem tiver perguntas, a gente vai respondendo, né, dentro da sequência que a gente vai apresentando. Bom, eu sou o Sérgio, meu nome é Sérgio Maciura, sou um dos gestores do projeto Israel Turismo Brasil. Nós temos uma história de turismo aí já muito antiga. Sérgio, só um minutinho. Venho da área de aviação, fui executivo da TAP no Brasil por muitos anos, também trabalho com projetos especiais para destinos. E Israel é um dos nossos grandes carros-chefes, né, juntamente com os nossos parceiros em Israel, com o Ministério do Turismo, que a gente vai ouvir hoje, nossa querida amiga Renata Vuono, que é representante do Ministério do Turismo de Israel no Brasil, faz um belíssimo trabalho para divulgar esse destino. Então, nós vamos ter 2 módulos, né, hoje e quinta-feira, onde nós vamos falar do destino de Israel, vamos apresentar produtos de Israel, as novidades desse destino, né? E eu digo assim, Israel é um destino tanto quanto dizem, né? Todo mundo conhece, já vendeu, mas a gente está sempre aprendendo, né? É um destino que contempla vários segmentos, né? Da parte religiosa, a parte cultural, a parte esportiva, a parte da gastronomia, do vinho, inclusive. Desculpa, muita gente não sabe. Então, a gente vai tentar trazer as novidades, né? Que são sempre muitas. E hoje é o dia do Ministério de Turismo de Israel. Quem a gente agradece é a Renata. Renata é uma parceira desses projetos que nós fazemos com destino. Felizmente, nós que sofremos tanto no turismo, né, nesses 2 últimos anos, passamos por uma fase realmente muito ruim. Está dando interferência no meu som? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Perfeito.
a gente passou por uma fase muito ruim, felizmente estamos vendo uma luz no fim do túnel, né? A gente tem visto aí novidades, aí roteiros abrindo as suas fronteiras para os passageiros do Brasil, própria Suíça, a França também agora, né? Vocês viram ontem, Inglaterra diminuiu a questão aí das exigências internas, então as coisas já estão acontecendo de uma forma bacana, e nós temos que estar preparados, né? É evidente que nós sofremos muito, mas o tempo foi um tempo de organizar a casa, preparar os novos projetos, né? Nós no turismo vimos aí grandes empresas que simplesmente desapareceram, pequenas empresas que conseguiram se sobreviver e que estão preparadas para essa retomada. Eu costumo dizer, até brinco com a minha esposa, né? As pessoas vão fugir de casa, né? Todo mundo vai querer passear, vai querer investir o seu dinheiro que ficou guardadinho, ou enfim, num novo momento, né? Então a gente vai ver também, acredito eu, né? Posso estar errado, mas a gente vai ver um novo perfil, inclusive, de consumo no mundo, né? Para que preciso de tanta camisa, de sapato, essas coisas todas? Eu quero viver, eu quero ver um pôr do sol, eu quero agradecer, eu quero estar num lugar bonito, numa cachoeira, ou enfim. Israel é um destino que contempla praticamente tudo que a gente tem de bom, né? Vocês conhecem, já sabem muita coisa sobre Israel, evidente, né? São todos profissionais, mas é um destino que às vezes a gente está vinculado só à questão religiosa, que a gente fica pensando, Israel é um destino, né, de fé, enfim, mas a gente sabe que, evidente, que é um destino que tem essa vocação, mas tem muitas coisas diferentes e que às vezes a gente nem oferta isso, nem posiciona para o mercado, né? Que a gente fica muito focado numa linha. E nós, como Israel Turismo, temos essa vocação de apresentar a vocês as novidades, o que tem de novo em termos de operação, de turismo, de hotelaria, de gastronomia e tudo mais, e sempre, claro, com os nossos parceiros, nossos escritórios lá em Israel e tudo mais. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente deseja, assim, que seja um momento da gente entender esse novo momento do turismo, que realmente as coisas vão mudar um pouquinho, né? O turista vai estar muito mais informado, o passageiro sabe muitas vezes muito mais do que a gente imagina, do que a gente mesmo, né? Mas a gente está sempre aprendendo. Então, quando a gente diz que a gente conhece Israel, a gente não conhece, a gente já foi, né, tantas vezes, né? A Renata vai sempre para lá e tal, e a gente está sempre aprendendo. Então, acho que essa humildade que a gente tem de dizer que a gente está sempre aprendendo no turismo é muito importante. E a informação, ela está disponível para todo mundo, e vai muito de como a gente trabalha, né? De como a gente organiza isso para o cliente, e nós temos essa vocação de mostrar isso de uma forma um pouquinho diferente, principalmente nesse novo momento do turismo. Então, a gente agradece, em nome da Israel Turismo, depois vou falar um pouquinho mais quem somos nós, o que fazemos, tudo mais, né? Tem gente dizendo aí, eu não conheço Israel, quero conhecer, é um destino maravilhoso, né? Então, quem já esteve lá, quem já conhece, já com certeza sabe como vender, mas tenho certeza que com essas novas informações, que está acontecendo na unidade do Renato e do nosso pessoal em Israel, a gente vai estar sempre apresentando coisas diferentes aos clientes. Então, obrigado a todos, e eu gostaria de passar nesse momento a palavra à Renata, que é a representante do Ministério do Turismo do Brasil, do Israel no Brasil. Tem uma experiência maravilhosa, além de ser uma pessoa muito parceira, né? Eu digo assim, a gente está no turismo há muito tempo e a gente sabe que destinos, né, a gente trabalha com governos também, nem sempre o pessoal atende, nem sempre tem a informação necessária, mas Israel, para mim, é um grande exemplo de organização, de material, enfim, eles são muito profissionais. Então, obrigado, Renata, e é com você. Obrigado a todos e vamos conversando. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Israel Turismo e a Premier Club pela oportunidade de estar aqui apresentando esse destino, que vocês vão ver que é super encantador. Eu espero que depois desse treinamento todos tenham a oportunidade e a vontade de conhecer, para quem ainda não foi, presencialmente esse país que realmente é maravilhoso e é fascinante. Mas hoje eu vou apresentar aqui algumas possibilidades que o destino tem para oferecer, além da Terra Santa, porque automaticamente, quando a gente ouve falar de Israel, muitas vezes a gente associa, como o Sérgio falou, só as questões religiosas. Mas Israel é um destino que oferece diversas atrações, tem vários atributos que tornam ele um país super desejado, e é um país que atende a todo perfil de público e a todos os gostos, né? Então, eu acho que é interessante para quem ainda não teve a oportunidade de ir, ou já quem teve, conhecer sempre um pouquinho mais. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, e são tantos lugares para conhecer que a gente às vezes até fica com dificuldade de conseguir criar um roteiro, né, ou de fazer uma escolha. Então é importante a gente conhecer de uma maneira geral assim o que o destino oferece, para poder até direcionar um produto mais específico para aquele perfil de passageiro, dependendo do que ele vem buscar.
Então, eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar minha tela para a gente começar aqui o treinamento. Estão todos me ouvindo bem? Deixa eu compartilhar minha apresentação e aí vocês só me confirmam se estão vendo bem a minha... Estamos vendo sim, Renata. Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo vendo? Tranquilo? Bom, gente, eu vou começar a apresentação passando um vídeo que eu não sei se algumas pessoas já viram, mas é um vídeo bem bacana que, para quem já viu, é sempre legal ver de novo, que mostra algumas curiosidades de Israel que eu acho que muita gente nem tem ideia. E depois desse vídeo a gente volta com a apresentação, tá? Vamos lá. Se vocês tiverem com algum problema do áudio, tudo, é só me avisar, tá? Então vamos começar. Sem áudio, Renato. Ficou Então, peraí, vamos voltar? Acho que agora vai. Eu vou começar ali de novo para a gente não perder nada. Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espere, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaquê, foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3 mil empresas neste campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que economiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja, Irúmico, um dos jogos tabuleiros mais populares.
Crembo, marshmallow coberto de chocolate com moinha benta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeãs mundiais em produção de leite, 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3.000 anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Schertman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Dana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais. Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado 2.000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Quando você ouve a palavra... Legal, né, gente? Eu gosto de passar esse vídeo sempre no início das nossas apresentações, porque mostra o quanto Israel está presente nas nossas vidas, né? Principalmente hoje em dia, com essa questão de tecnologia, que a gente está cada vez mais dependente, e aí, através desse vídeo, a gente consegue perceber, assim, o quanto Israel está presente, né? Então, hoje o que a gente vai... Oi? Bom, hoje o que a gente vai abordar aqui durante a apresentação, que eu acho que é importante a gente saber, principalmente quando a gente vai planejar uma viagem para o nosso cliente, são informações como a questão de localização, as distâncias entre uma cidade e outra, algumas informações práticas, informações sobre o aeroporto, o que fazer, principalmente quem está indo pela primeira vez, né? Nem sempre tem muito tempo, assim, para uma viagem, então a gente vai dar algumas dicas do que fazer. E vou apresentar também para vocês alguns lugares, algumas cidades interessantes para conhecer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Tel Aviv, sobre Jerusalém, sobre a região do Mar Morto, região da Galileia e Eilat também, que fica ao sul. Tá? Essas cidades que eu vou apresentar para vocês, eu vou dar algumas informações sobre cada uma delas e a gente vai intercalando, passando alguns vídeos que são vídeos curtinhos, mas é interessante porque vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais a realidade de cada uma dessas cidades. Porque às vezes a gente fica só falando, cada um imagina uma coisa e fica difícil, né? Então, Oi? Só um minutinho, por favor, só um segundinho, por favor. Só queria, uma vez mais, agradecer as pessoas que entraram agora. Então, nós já estamos escutando a diretora do Ministério de Turismo do Israel no Brasil, Renata. Né? E lembrando também que todo esse material será disponibilizado para vocês e também o webinar está sendo gravado, tá? Então, não se preocupem que a gente vai mandar para vocês aí também, tá bom? Obrigado, Renata. Desculpe. Imagina. Legal. E até reforçando, Sérgio, a gente vai disponibilizar também o link de todos esses vídeos que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, tá? Depois a gente direciona para o Sérgio e ele compartilha com vocês.
Bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho hoje como está a situação atualmente lá em Israel, né? Israel é hoje notícia no mundo todo, então depois de um lockdown super rigoroso que o país passou, hoje ele voltou ao normal, tá? O turismo doméstico está retomando normalmente, então os hotéis estão abertos, restaurantes, atrações turísticas também. Mais de 80% da população adulta já está vacinado contra o coronavírus, né? E desde o início da pandemia, o Ministério do Turismo, juntamente com o Ministério da Saúde, vem liderando uma série de ações para preservar a infraestrutura turística do país, sempre procurando focar na questão de segurança e saúde. Algumas dessas medidas já foram adotadas e outras estão sendo ainda adotadas, estão em fase de testes, tá? Algumas medidas como a abertura de novos hotéis, os locais de visitação e atrações algumas atrações foram renovadas, então tem locais que eles ampliaram o espaço de exposição, colocaram mais banheiros, mais elevadores, cafés, tudo isso para evitar qualquer tipo de aglomeração, tá? Outras medidas que estão ainda em fase de teste, por exemplo, é um projeto piloto de abertura de Israel para grupos de turistas estrangeiros vacinados. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar na mídia, eu acho que saiu isso um pouco no início de maio, né, que o país iria abrir para grupos de turistas. Então, é um projeto que iniciou no dia 23 de maio, que ainda está em andamento, mas não são todos os países que estão participando desse projeto. O Brasil, por exemplo, Argentina, México, Rússia e outros países ainda não têm permissão para participar desse projeto, tá? Isso em função da questão ainda do número alto de casos de contaminação. Então, a gente acredita que conforme a vacina nesses países forem avançando, se Deus quiser, em breve a gente vai também poder ter permissão para entrar. Tá? Esse projeto ele tem uma série de regras, uma série de diretrizes que tem que ser seguidas. É um projeto que o país que tem autorização, ele participa desse processo através do operador local em Israel. Então, além de preencher uma série de formulários, eles têm uma série de normas a serem seguidas, como, por exemplo, o passageiro tem que fazer o teste de PCR para sair do país de origem, tem que fazer o teste de PCR ao chegar em Israel, teste de sorologia. Então, tem uma série de regrinhas que tem que ser seguidas para poder ser autorizado a entrar no país, tá? Então, se Deus quiser, o Brasil, em breve, vai estar dentro desses países com essa permissão. Israel, como eu falei para vocês, é um país fascinante, é um país de 1000 possibilidades, e é um país também exótico, porque é um destino que tem muitos atributos que tornam ele desejado, né? Então, além de ter mais de 3.000 anos de história, é um país que tem belas praias, tem diferentes costumes, diferentes culturas, tem diversão também para todo o perfil de público, tem uma excelente gastronomia, e realmente é um país que vocês vão vivenciar experiências únicas, tá? Em termos de localização, Israel é um país bem pequenininho, localizado aqui no Oriente Médio. Ele faz fronteira com países como Líbano, Síria, a Jordânia e o Egito. A capital de Israel é Jerusalém. Jerusalém é uma das principais cidades, mas não é a única cidade em Israel, né? Porque quando a gente ouve falar em Israel, muitas vezes ouve só falar de Jerusalém ou Tel Aviv, mas tem outras cidades que são belíssimas também. É um país relativamente pequeno, para vocês terem uma ideia, ele é menor do que o estado de Sergipe, e isso é uma característica interessante, gente, porque o turista ele não perde muito tempo com deslocamento. Então, é possível vocês conhecerem o país de norte a sul em mais ou menos 5 a 6 horas de viagem de carro. Tá? Então, isso é legal, principalmente para nós brasileiros, que a gente gosta sempre de conhecer vários lugares numa só viagem. Israel permite as pessoas conhecer diversos lugares sem perder muito tempo com deslocamento. A língua oficial é o hebraico e o árabe, apesar de que 90% da população também fala inglês, então é muito fácil se comunicar em Israel. Tem uma população de em torno de 9 milhões de habitantes, é uma população muito jovem, casual e super receptiva. E é um país formado por imigrantes que vieram de diversos países. Então, isso é uma característica interessante também, porque no mesmo país, vocês vão poder conhecer diferentes culturas e diferentes costumes também. Israel completou 73 anos esse ano, no dia 14 de maio.
né? E em termos de religião, ele é formado por, a maior parte por judeus, né? Então em torno de 75% são judeus, mas tem também muçulmanos, cristãos e outras religiões. Falando um pouquinho sobre as distâncias, então, ao chegar em Israel, a gente chega por Tel Aviv, né? Então, de Tel Aviv aqui para Jerusalém, são mais ou menos 50 minutos, em torno de 67 quilômetros de carro. De Jerusalém aqui para a região do Mar Morto, em torno de 45 minutos. De Jerusalém para Massada, que fica aqui também na região do Mar Morto, são em torno de 90 minutos, quase 100 quilômetros. De Tel Aviv para Haifa fica aqui ao norte, a terceira maior cidade de Israel, em torno de 1 hora, mais ou menos. De Jerusalém para Tiberíades, também que fica aqui na região da Galileia, em torno de 2 horas e meia. E de Tel Aviv para Eilat, que é a cidade mais distante, que fica aqui ao sul, então em torno de 4 horas. Eilat é uma cidade muito interessante também, principalmente para quem está indo com criança, porque depois eu vou mostrar um pouquinho e a gente vai falar mais sobre Eilat, mas é uma cidade que tem uma temperatura bem agradável durante a maior parte do ano. Renata, tá me Oi? ouvindo? Desculpa. Eu não sei se todo mundo tá ouvindo, fica fazendo um barulhinho toda hora de entrada de alguma coisa. Vocês estão ouvindo esse barulho? Mas eu acho que eu acho que conforme está entrando gente na sala, tem que ver com o pessoal o administrador para talvez brecar isso. Porque tá um barulho toda hora. Enfim, se ficar entrando e saindo, eu acho que dá uma atrapalhada. Só uma sugestão aí se tem alguma coisa para fazer. Não, legal. É que eu não tenho esse controle, gente. Sim, desculpa interrompê-la Imagina, aí, desculpa. Sérgio, se vocês conseguirem dar uma olhadinha. Estamos dando uma Obrigada. olhadinha aqui para ver o que está acontecendo, tá? Tá, ok, obrigada. Obrigada. Imagina. Em relação a informações práticas, gente, a moeda local é o shekel, tá? O shekel, mais ou menos, a sigla é NIS, né? E R$1,59 equivale a 1 shekel hoje em dia, né? Então é muito fácil fazer a conversão. Eles aceitam cartão de crédito em qualquer lugar, né? Então é muito fácil você trocar a moeda também. Então a gente aconselha, inclusive, levar dólar, que na hora de converter é melhor do que o euro, por exemplo. E é muito fácil também vocês utilizarem cartões ou sacar dinheiro com cartão internacional, né? E em termos de fuso horário, Israel está 5 horas à frente de Brasília. Hoje em dia, pela questão do horário de verão, então são 6 horas de diferença, tá? E passaporte, é necessário o passaporte com validade mínima de 6 meses, então é importante a gente se atentar a essa questão da validade, e eles não exigem visto nem vacina, no caso, vacina para o coronavírus, que com certeza será exigido, mas não exige outro tipo de vacina, tá? E o visto, gente, como eles não carimbam o passaporte, eles entregam um papelzinho para o passageiro ao entrar no país, chegando em Israel, que esse seria o visto, que ele tem que guardar durante todo o período da viagem, e aí quando for retornar para o seu país de origem, eles dão um outro papelzinho para o turista no aeroporto, que seria o visto de saída, tá? Então eles não carimbam o passaporte para não ter nenhum problema com qualquer tipo de país que não tenha relações diplomáticas com Israel, se o turista quiser viajar depois, para não ter nenhum tipo de conflito nesse sentido, tá? Muita gente também pergunta qual que é a melhor época para ir para Israel. Isso é muito relativo porque vai depender muito do perfil do seu cliente. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que as estações do ano são contrárias às nossas. Então, quando aqui é verão, lá é inverno e vice-versa. Então, para vocês terem uma ideia, lá eles estão no auge do verão. Então, a melhor época que a gente sugere seria abril e maio, que seria a primavera deles, e outubro e novembro, que seria o outono. Então, são épocas que a temperatura é mais agradável, né? E não é considerada alta temporada. Então, até os locais de visitação não são tão cheios de filas, tanta aglomeração, tá? Apesar de que hoje em dia já foram tomadas outras medidas para evitar qualquer tipo de aglomeração. As placas e sinalizações, na maior parte das cidades, são em 3 idiomas, tá? Como essa daqui. Então, tem placas em hebraico, em árabe e também em inglês. Então, é fácil vocês se locomoverem por Israel, principalmente para quem tem facilidade em dirigir, se quiser alugar carro e viajar por Israel. As estradas são muito boas e muito bem sinalizadas também.
além de ter o Waze, né, que é uma criação israelense, que facilita bastante. Em termos de vestuário, as pessoas também têm dúvida em como se vestir em Israel, porque às vezes quem não conhece acha que vai, por ser um país super religioso, acha que tem que andar todo coberto, que as mulheres vão estar vestidas de burca. Gente, é um país totalmente ocidental, as pessoas se vestem da maneira como elas se sentirem mais confortáveis, tá? Inclusive as mulheres usam mini saia, as mulheres podem ir na praia de biquíni, os homens usam bermuda, não tem problema algum. A única coisa que eles pedem é para que nos lugares que eles consideram sagrados, por questões de respeito à religião, no dia que vocês verificarem que tem algum lugar de visitação, como o Muro das Lamentações, lugares sagrados, assim, Igreja de Santo Sepulcro, eles pedem para usar roupas mais compridas, andar mais coberto, né? Em função de respeito à religião. Então, se for verão, por exemplo, sempre lembrar de levar alguma coisa para cobrir o ombro, o colo, as pernas, se for de saia, com saia comprida, os homens evitarem de ir de bermuda, de camiseta regata nesses locais, tá? Nesse dia. Mas nos outros locais, sem ser locais sagrados, não tem problema nenhum, pode se vestir da maneira que se sentir melhor. Em termos de hotelaria, tem hotelaria para todas as opções de público, tá? Tem desde hotéis 3 estrelas até hotéis de renome internacional, hotéis boutique, tem albergues, então tem opções para todo tipo de público. O turismo, gente, o turismo para eles é muito importante, porque é a segunda fonte de receita do país. Então, o turista é muito bem recebido em Israel. Inclusive, a gente assim, tem uma infraestrutura muito boa para o turista. E a gente até recomenda a contratação de guia, porque os guias em Israel, eles são super capacitados. Então, para eles se tornarem guias, eles passam por uma prova super rigorosa para ter a certificação de guia. Eles estudam muito e eles sabem muito sobre a história do país. E como eu falei para vocês, é um país que tem mais de 3.000 anos de história. Né? Então, é interessante a gente, quando contratar o guia, porque vocês vão passar por lugares assim que tem histórias belíssimas e muito interessante. Então, realmente vale a pena a contratação do guia falando português, porque nem todo mundo no Brasil domina o inglês, né? Então, eu acho válido a contratação do guia falando português. E a segurança para eles está em primeiro lugar, tá? Então, é um país realmente seguro. As pessoas, às vezes, ficam até um pouco incomodadas, porque muitos lugares que vocês vão, eles vão verificar a bolsa, vão passar por detector de metal, tudo. Então, assim, isso é só por precaução e para proteção do próprio turista e da população local também, tá? Inclusive, gente, vocês podem andar na rua a qualquer hora, não tem problema nenhum, é super seguro, pode andar sozinha, acompanhado, independente do horário, não tem problema algum, tá? Como chegar em Israel? Então, a maioria das companhias europeias voam para Israel, fazendo alguma conexão para um país na Europa, algumas americanas também, e para quem não sabe, a Latam tem um voo direto, é um voo que dura, em média, 14 horas e meia. Lógico, hoje esse voo não está operando em função da pandemia, mas tem essa possibilidade também. É um voo que sai do Chile, vai para São Paulo, e de São Paulo direto para Tel Aviv. Tá? O principal aeroporto em Israel é o Aeroporto Internacional de Ben Gurion, que fica na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém. É um dos principais aeroportos do mundo e um dos mais seguros também. Tem um outro aeroporto, que é o aeroporto Ramon Eilat, que fica ao sul do país, mas é um aeroporto menor que opera mais voos domésticos, tá? O principal realmente é o Ben Gurion. E aqui, falando de aeroporto, eu aconselho a chegar com bastante antecedência no aeroporto, gente, porque, como eu falei, eles são super rigorosos com essa questão de segurança. Então, realmente, vocês levam bastante tempo para não só entrar no país, como para sair também. Né? Então, procura sempre chegar com bastante antecedência, porque eles vão fazer uma série de perguntas, mas perguntas assim que quem não tem nada a temer não tem por que se preocupar. Então, são perguntas assim, se foi você que fez sua mala, se alguém te deu alguma coisa para levar nesse trajeto da viagem, né, aonde você vai ficar, o que você vai fazer, se você já esteve em Israel. Então, são perguntas super simples, realmente, tá?
E por que que eu acho que Israel é um produto bacana para o brasileiro? Porque é um produto que tem uma combinação de espiritualidade, história e diversão. Então, ao mesmo tempo que você faz uma viagem, todo um foco espiritual, você tem a oportunidade também de conhecer muita a parte da história do mundo, né? Conhecer diferentes culturas e tem uma vida noturna muito animada também, muito agitada, tá? Como eu falei para vocês, não é só um país religioso, né? E aqui alguns pilares que a gente vai apresentar em relação a essa questão de Israel, além da Terra Santa, né? Então, tem toda uma parte cultural e histórica muito bacana. Israel é um país que tem o maior número de museus per capita do mundo, né? Ele tem diversos sítios arqueológicos, então, para quem gosta de arqueologia, é muito rica essa parte de arqueologia. Tem diversos locais que considerados patrimônios históricos pela Unesco. Eles fazem durante todo o ano festivais culturais, festivais artísticos, shows, óperas. Então, assim, durante todo o ano tem uma programação muito intensa pelo país todo, tá, gente? Não só em Jerusalém, mas também em Tel Aviv, na Galileia, em Haifa. Tem muito festival durante todo o ano. A parte de gastronomia e enogastronomia é muito bacana. Israel tem chefes que foram renomados internacionalmente, né? E eles prezam muito pela vida saudável. Então, é uma gastronomia muito boa, assim, atende a todos os gostos. E, inclusive, para quem é vegano, né, e vegetariano, é um país que é excelente, assim, principalmente Tel Aviv, né, como considerada capital vegana, tem diversas opções, assim, para esse público que é vegetariano e vegano. A parte de esporte e aventura também é muito rica, porque, não sei se vocês sabem, mas diversas maratonas acontecem em Israel, né? A maratona no deserto, maratona em Jerusalém, tem provas de triatlo também, tem provas de bike, né? O Giro da Itália já aconteceu em Israel. Então, assim, eles estimulam muito a questão do esporte e aventura no país. Tem a questão da beleza e saúde também, que principalmente ali na região do Mar Morto, né, tem os hotéis spa, então muita gente procura essa região do Mar Morto, principalmente para tratamentos de beleza e saúde, também, principalmente quem tem problemas crônicos, problemas dermatológicos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É uma região muito bacana também que eu incluiria num roteiro, assim, pelo menos 1 ou 2 dias nessa região do Mar Morto. E a parte da vida noturna, né? Então, assim, Israel tem excelentes DJs, são super famosos também. Eles fazem muitas festas, raves, baladas, né? Tem excelentes restaurantes, barzinhos, shows em praias. E tem essa questão da coexistência, que isso é bacana, porque independente da sua opção sexual, da sua religião, é um país que acolhe a todos, né? Então, além de toda essa questão da espiritualidade, de ser a Terra Santa, Israel tem todos esses atributos que tornam ele especial. E já que a gente falou um pouquinho de gastronomia e enogastronomia, eu queria apresentar para vocês aqui um pouco mais dessa questão gastronômica em Israel. Então, a gastronomia é grande parte da cultura israelense. O café da manhã para eles é a principal refeição, inclusive é uma refeição super completa, praticamente um almoço. Para vocês terem uma ideia, eles servem peixe, salada, vegetais, ovos feitos de diferentes maneiras no café da manhã, né? E são pratos muito ricos em temperos e molhos, principalmente os ovos, eles fazem ovos de diferentes maneiras, e tem muita influência árabe também. Então, em diversos lugares vocês vão achar falafel, hummus, tem muita influência africana também e mediterrânea. Então, atende ao paladar de todo quanto é tipo de público. E tem as vinícolas também, são mais de 300 vinícolas espalhadas pelo país todo, principalmente ali na região da Galileia, né? E como vocês viram nos vídeos, inclusive eles têm vinhos que foram premiados mundialmente. Então, incluiria também no roteiro um passeio por alguma dessas vinícolas, além delas terem paisagens deslumbrantes, como por exemplo essa daqui embaixo. Então, já que a gente está falando sobre a gastronomia, eu vou passar um videozinho aqui sobre para vocês conhecerem um pouco mais da gastronomia israelense, e logo na sequência, um outro vídeo também sobre os mercados de rua, que realmente é um tour que vale a pena fazer, para conhecer esses mercados de rua, experimentar diferentes sabores que eles têm, temperos, especiarias, é muito bacana.
Bom, vou passar o videozinho e depois a gente volta com a apresentação. The most fun part about street food is the atmosphere. It's the food and vibes. Sitting around in a place where they sell street food in Israel, you can see the people, you can hear the music, you can feel the vibe. It's different than anywhere else in the world. Falafel, shawarma, shakshuka, everything that gets inside of a pita bread, that's the Israeli street food. 1, 2, 3. The most genius bread in the world. I can take the highest food that I'm doing and put it in the most common situation in Israel, and that is the pita. I think that sandwich, it's not only food, it's more than that. And it has to be interesting. It must not repeat itself. I'm selling something more than food. E agora a gente vai ver um videozinho do mercado de rua. Esse fica em Jerusalém, mas tem outros mercados também, em Tel Aviv e em outras regiões, tá? I think when you're visiting Mahdi Yehuda market, it's not visiting another market. You're actually penetrating the heart and soul of the Israeli society. There's no place in the world like a shuk on a Friday. You can find fruits, nuts. You can literally find whatever you want. Morduch, which has the best kuba in the entire Israel. The other one is the Khachapuriya, when you can eat a baked Georgian cuisine. Uzi Eli, the Yaman healthy Jews character. It's so colorful and alive. It's like the best experience in Jerusalem, I think. We came here, Machane Yehuda, for drink coffee because this is the coolest place in Jerusalem. Inclusive, o mercado Mahane Yehuda é um mercado que a maior parte das barracas fecham à noite, mas algumas delas ficam abertas. Então, é um horário que os jovens se reúnem para tomar um café, tomar uma cerveja, tudo. Então, é um lugar bem agitado também. Bom, aqui alguns lugares que a gente vai falar hoje um pouquinho para vocês conhecerem. Então, a gente vai falar sobre Tel Aviv, Cesareia, Haifa, Galileia, região do Mar Morto, Jerusalém, Massada e Eilat. Vamos começar falando então sobre Jerusalém, que é a capital de Israel, né, considerada centro espiritual do planeta, sagrada para as 3 religiões monoteístas, né? Quais seriam essas religiões? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Sendo que para cada uma dessas religiões, eles têm um local que eles consideram sagrados. Então, por exemplo, para o islamismo, eles têm o Domo da Rocha como lugar mais importante, que foi onde Maomé subiu aos céus. Para o cristianismo, eles consideram a Igreja do Santo Sepulcro, que é o local onde Jesus foi crucificado, enterrado e depois teve a ressurreição. E para o judaísmo, o Muro das Lamentações, que para eles faz parte do segundo templo. E a cidade de Jerusalém ela é dividida entre cidade antiga e cidade moderna, sendo que para entrar na cidade antiga existem 8 portas diferentes. A mais tradicional é a porta de Jaffa, que é a porta que vai levá-los direto ao bairro cristão. Então, a cidade antiga ela é dividida em bairro cristão, bairro judeu, bairro muçulmano e o bairro armênio. O bairro cristão é onde tem toda a parte da Via Dolorosa. Então, tem todas as 14 estações, que foi todo um percurso percorrido por Jesus, né, carregando a cruz, até chegar no ponto mais importante, que é a Igreja do Santo Sepulcro. Já no bairro judeu,
É um bairro que é uma região bem interessante, porque é uma região onde vocês conseguem perceber as 3 religiões convivem sem nenhum problema. Então, existe essa mistura, e a gente consegue perceber essa mistura de judeus, árabes, turistas que vieram de diversos países. Então, é uma região bem interessante. Tem o bairro muçulmano também, que é onde se concentram os mercados. É um bairro bastante colorido, com diversos sabores, tudo bem interessante. E tem o bairro armênio também, que é um bairro um pouco mais tranquilo, mas tem a sua própria característica. E depois tem a cidade moderna também, que é onde estão concentradas os museus e as universidades. A cidade moderna, tem diversos festivais culturais e artísticos que acontecem durante o ano todo, e 2 museus que eu gostaria de destacar aqui, que vale a pena conhecer, seria o Museu de Israel, onde vocês vão encontrar os manuscritos do Mar Morto, e o Museu Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, que é um museu interessante que conta toda a história do Holocausto. E aqui alguns locais, lugares e tours que valeria a pena fazer e incluir no roteiro, né? Então tem o Monte das Oliveiras, que principalmente no final da tarde tem um pôr do sol belíssimo. A Via Dolorosa, que vai ter a Igreja do Santo Sepulcro, que eu comentei com vocês. O Muro das Lamentações, que é essa foto que vocês estão vendo embaixo. A Cidade de Davi, onde tem a Torre de Davi. A Cidade de Davi, inclusive, gente, tem um festival de luzes que acontece à noite. Toda semana tem, precisaria só consultar a operadora no dia, que é um festival de luzes que eles projetam imagens contando toda a história de Israel, através dessas imagens que são projetadas todas nas muralhas da Torre de Davi. É muito bacana. O Mercado Mahane Yehuda, que vocês conheceram, e o museu que eu falei, o Museu de Israel e o Museu de Holocausto. Então, esses são alguns tours que eu acho que valeria incluir no roteiro. Vamos conhecer, então, um pouquinho mais de Jerusalém através do vídeo, e depois a gente vai conhecer Tel Aviv. Opa! Everything here is so connected and so together. It's like as if everything combines together into this beautiful harmony. Like Jews and Arabs and tourists from all over the world, like Chinese and Australians, all together, something that you cannot find anywhere else. When we walk in Jerusalem, we feel the story comes alive. 2,000 years ago, the people there walked there around, Jesus walked there around, and now we walk around here. It's very special. I feel the sky is a bit closer. I feel that it's not just a story from the history books, but it's real and it's alive, and I'm a part of it. Agora a gente vai para Tel Aviv. Tel Aviv já é uma cidade diferente, né, de Jerusalém. É uma cidade mais divertida, mais moderna, é uma cidade realmente mais vibrante. Tem praias, né, então tem um clima muito descontraído, as pessoas curtem muito fazer esporte, tem uma vibração realmente de cidade moderna. E aqui, vocês caminhando pela orla toda, vocês chegam em Jaffa, desculpa. Jaffa é um porto, que é um dos portos mais antigos, e é uma região muito interessante, porque todas as construções são construções do período otomano, com vielas e casas construídas em pedras, que dão um ar super charmoso ali para a região. Então, tem ateliês, tem cafés, restaurantes, lojinhas, é muito bacana conhecer também o Porto de Jaffa. Inclusive, tem um mercado de antiguidades, que eles chamam mercado de pulgas, que é bem interessante também, que vale a pena conhecer. Tel Aviv é considerado o centro econômico e cultural do país, inclusive onde a maior parte das empresas de tecnologias estão concentradas. Considerada capital gay-friendly,
né? Inclusive tem parada gay em Israel, como tem aqui em São Paulo, como tem no Rio de Janeiro. Então isso é bacana também, essa questão da coexistência. É considerada paraíso dos vegetarianos, tem uma gastronomia excelente e tem muita opção também para os vegetarianos, e considerada a nação das startups. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Tel Aviv e depois a gente vai falar sobre essa questão das startups. Vamos lá. Bom, Israel é um país pequeno, mas tem uma capacidade de inovação gigantesca, né? É um dos principais polos de inovação do mundo. E as startups que em Israel, elas já nascem com um pensamento global. Então, como é um país pequeno, então um mercado pequeno, elas já nascem com foco para expandir para países da Europa, para a Ásia, Estados Unidos, e isso ajuda a conseguir investimento, uma vez que esse negócio vai ter uma escala global. É um país que tem o maior número de startups per capita do mundo. Mais de 300 multinacionais possuem centro de pesquisas e de alta tecnologia. Então, empresas como Google, Microsoft, Facebook possuem centro de pesquisas em Israel. E, como eu falei, as startups que nascem em Israel, elas ganham alcance mundial, e realmente é um país de referência em tecnologia, pesquisa e geração de novos negócios. E eu trouxe aqui para vocês alguns fatores que fizeram com que fosse considerada a nação das startups, né? Então, eles têm muito forte essa questão do planejamento. Então, eles traçam planos de ações com metas de médio a longo prazo, tudo muito bem definido, né? Com ações muito bem estruturadas e propósitos muito claros. Um outro fator importante também interessante é que eles transformam as adversidades em oportunidades, né? Então, Israel é um país que tem uma série de dificuldades, de adversidades. Então, através da tecnologia, eles transformaram as fraquezas em forças. Então, por exemplo, tecnologia de dessalinização, como vocês viram no vídeo que a gente passou inicialmente, é um país que 60% é deserto. E através dessa tecnologia de dessalinização, eles conseguiram transformar a água do mar em água potável. Uma outra tecnologia que eles criaram foi a tecnologia de irrigação, né, de criar terras que antes não eram férteis em terras produtivas. Então, isso é muito bacana. E eles também têm muito forte a questão do empreendedorismo como cultura. Então, desde a infância, as crianças já têm um pensamento inovador, né? Elas já são estimuladas pela família, pelo governo, pelos professores, pelo governo até em função da questão do exército, porque, não sei se todos sabem, mas é obrigatório, né, o exército. Tanto a mulher quanto os homens são obrigados a prestar exército. Então, eles têm isso muito claro, desde de cedo, eles são orientados a como lidar com as responsabilidades, a serem líderes, a tomar decisões, a trabalhar em equipe. Então, isso tudo ajuda bastante, né? E um outro fator importante que é o fracasso como parte do sucesso. Então, eles acreditam que as falhas e os riscos fazem parte do processo de desenvolvimento e de inovação. Então, eles incentivam experimentos a novos negócios. E isso é interessante, porque se acontece um fracasso, a gente sempre está aprendendo com os erros, né? Então, tem oportunidade de acertar numa próxima oportunidade. Bom, uma outra região que eu gostaria de apresentar para vocês é a Galileia. A Galileia fica mais ou menos a 1h30 aqui de Tel Aviv, fica aqui ao norte.
e de Jerusalém fica em torno de 2 horas e 20, mais ou menos 147 quilômetros. Então, a região da Galileia fica, como eu falei, ao norte de Israel, é onde se concentra muito da história da vida de Jesus. Então, uma região muito interessante, que vale a pena também incluir no roteiro. As principais cidades são Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. E tem alguns pontos importantes, como, por exemplo, o Monte da Bem-aventuranças, que essa aqui é a Igreja da Bem-aventuranças, onde Jesus fez o Sermão da Montanha. Tem o Mar da Galileia, que, segundo a Bíblia, foi por onde Jesus andou, né, e também, pela história, fez diversos sermões no Mar da Galileia. Tem muitos sítios arqueológicos nessa região da Galileia. Também muitas vinícolas, até em função das áreas que são super férteis nessa região. Tem muitas vinícolas que são concentradas aí nessa região, e, inclusive as colinas de Golã ficam do lado leste, e elas são muito boas porque as terras são boas para a produção de uvas, né? Então tem realmente excelentes vinhos que vale a pena conhecer. Então vamos ver o vídeo da região da Galileia para conhecer um pouquinho mais. Além também, gente, de ter excelentes restaurantes aqui na Galileia, viu? Opa! A outra cidade é Haifa. Haifa fica aproximadamente 1 hora aqui de Tel Aviv, fica ao norte de Israel, e aproximadamente 1h30 de Jerusalém, em torno de 150 quilômetros. Haifa é a terceira maior cidade de Israel, é uma cidade super jovem e dinâmica também, e é uma cidade interessante porque ela tem uma mistura do antigo com o moderno. Então, tem diversos museus, tem excelentes restaurantes também, algumas lojinhas, muito rica também em natureza, né? Então, eles estimulam muito essa questão do lazer, do esporte. Uma das universidades que bem super importante é o Instituto Technion, que é um instituto de tecnologia que foi premiado. Essa imagem que vocês estão vendo aqui embaixo são os Jardins Bahá'í, que é um jardim belíssimo, que aqui bem de cima do jardim vocês têm toda uma vista panorâmica da Baía de Haifa, então é um local que vale a pena conhecer. E é uma cidade também que durante todo o ano eles fazem festivais culturais, festivais artísticos, tem museus de arte japonesa, um museu ferroviário, então uma cidade bem bacana também. Vamos conhecer um pouquinho mais de Haifa. Tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá. Haifa looks really peaceful, a really young, dynamic city at the same time. You can find something really interesting for you, and the view is just spectacular. When I went to the Baha'i Gardens, I immediately felt relaxed and at peace, and I just had to take a moment and soak it all in, the beauty and the view of Haifa. The religious feeling about Baha'i Gardens, for me, it was very new. The energy coming from the whole place, I cannot describe it, it was magical.
German colony. It's the most amazing place in Haifa. It's the most peaceful place in Israel. And I suggest you visit it. It reminds me of Europe. Bars, restaurants. It feels really young and it has its very own spirit. I would definitely recommend my friends to come here. It's a wonderful getaway. Sabe como é que eu volto a aparecer a imagem nesse negócio que eu tô assistindo aqui? É a Gioconda que está com o Nós microfone estamos aberto. com alguém com o microfone aberto, só peço a gentileza, por favor, de só de travar o microfone, por favor. Desculpe, Renatinha. Imagina. Vamos lá. Vamos continuar. A outra região é a região do Mar Morto, que é bacana também, que vale a pena incluir no roteiro. Se for possível, incluir 1 ou 2 dias nessa região é interessante, porque é o ponto mais baixo da Terra e fica mais ou menos 35 minutos de Jerusalém e a mais ou menos 2 horas e meia de Tel Aviv. A região do Mar Morto, até por ser o ponto mais baixo da Terra, ela tem uma alta concentração de sal. E isso é interessante porque, inclusive, a gente acaba flutuando. Então, é possível flutuar. Vocês devem ter visto algumas imagens, principalmente quando divulga essa região, das pessoas flutuando nas águas, porque realmente, por causa dessa concentração, você flutua. É uma água muito rica em sais minerais. Então, muita gente procura essa região para fazer tratamentos de pele, quem tem doenças crônicas e dermatológicas também acaba fazendo tratamentos aí. Tem turismo de beleza e saúde, tem excelentes hotéis e spa. Muitas empresas de cosméticos estão concentradas nessa região também, né? Então, é importante, quando a gente estiver nessa região, usar bastante protetor solar e se hidratar bastante também. Então, tem banho de lama para quem quiser, como fica na região do deserto, dá para fazer city tour com jipe, passeio de camelo. Então, tem ótimos restaurantes também. Bom, Israel, de um modo geral, a gastronomia é excelente em todas as cidades. E na região aí do deserto, também tem Masada. Masada, ela fica mais ou menos a 2 horas e meia de Tel Aviv, que fica aqui, próximo, e fica mais ou menos 1h40 de Jerusalém. Em Masada tem o Masada National Park, que é uma fortaleza, onde teve a guerra dos romanos com os judeus. Então é muito interessante, porque tem uma história muito bacana desse lugar. Vocês sobem até essa fortaleza através tem um bondinho que leva em cima, ou para quem é mais atleta e quer fazer uma trilha, dá para subir a pé também, mas é uma trilha mais pesada, assim, leva um pouquinho mais de tempo. Fica localizada no deserto da Judéia e foi considerado símbolo da resistência e luta pela liberdade, porque teve a guerra dos romanos com os judeus, e a história conta que, nessa época, ela era povoada por em torno de quase 1.000 judeus. E no ano de 73, quando teve a invasão do exército romano, mais de 1.000 judeus cometeram suicídio coletivo, para não se entregar ao exército. Então, realmente, é um lugar interessante, assim, para a gente conhecer toda a história do que aconteceu. E tem uma paisagem, gente, deslumbrante, como vocês podem ver aqui. Depois eu vou mostrar um pouco o vídeo também. Inclusive, tem um determinado período do ano, agora precisaria ver, porque tem essa época da pandemia, mas se eu não me engano é junho, julho, que eles fazem, inclusive, um concerto de ópera, que eles usam todo o cenário do deserto como pano de fundo. Realmente é belíssimo. E foi declarada também Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. É um lugar muito bacana, bem diferente. A gente vai conhecer um pouquinho mais através desse vídeo aqui.
E a última cidade que eu vou apresentar para vocês é Eilat, que é aquela cidade que eu comentei que fica ao sul do país, que é um pouco mais distante de Tel Aviv e de Jerusalém. De Jerusalém ela fica em torno de 3 horas e 40 e de Tel Aviv fica em torno de 4 horas de carro. Mas é uma cidade muito interessante porque é um balneário. Para quem está indo com criança, com família, é legal porque durante a maior parte do ano o clima é quente e seco, então dificilmente chove em Eilat. Fica ali na região do Mar Vermelho, então para quem gosta de fazer mergulho, tem belíssimos recifes de coral, é uma região muito conhecida para mergulho também, e para esportes aquáticos de uma maneira geral. Para quem não quer curtir muito a vida aquática, tem também o Santuário das Aves, que fica ali na região de Eilat, que dá para vocês visualizar diversas espécies de aves, é muito bacana. E a 25 quilômetros de Eilat fica o Timna Park, que é um parque também que dá para fazer trilhas de bicicleta, dá para andar de camelo, fazer jeep tour, então é bem interessante. E de Eilat tem fácil acesso para Petra e para Jordânia. Então, para chegar na fronteira, para atravessar para a Jordânia, fica mais ou menos 2 horas de carro. Aí você teria que deixar o carro em Israel, estacionado, e atravessar a pé para a Jordânia. Aí, na Jordânia, vocês teriam que já combinar com um roteirinho com guia e seguir a viagem para a Jordânia e depois retornar de novo a pé e pegar o carro de volta em Israel, se quiser, né, se tiver alugado um carro. Bom, gente, o último vídeo que eu vou mostrar para vocês é de Eilat. And I'm from Finland. Here in Eilat, it's like December, winter time. But here is so warm, the water is warm, the nature is so beautiful, people are nice, so it's really nice holiday place. Bom, eu já vou finalizando a minha apresentação, gostaria de agradecer. Aqui tem o nosso site, eu sugiro que para quem tiver interesse entrar no nosso site, tem muita informação, tem outras dicas, outros vídeos também, imagens, eu acho que vale a pena conhecer, porque vai complementar todo esse treinamento que a gente assistiu aqui hoje. Tem as nossas redes sociais também, que diariamente a gente tem feito posts com dicas e informações bem bacanas sobre o destino. O Facebook é o Visitar Israel e o Instagram Visite_Israel. E aqui é o meu e-mail, para quem tiver qualquer dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que em breve a gente consiga autorização e permissão para entrar no país, se Deus quiser, assim que a vacinação for adiantando aqui no Brasil, com certeza a gente vai conseguir conhecer esse país de forma presencial, né? Que eu acho que está todo mundo louco para viajar, e assim que as fronteiras abrirem, se Deus quiser, a gente vai estar por lá. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu fico à disposição. Tá bom? Renatinha, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Realmente é um destino simplesmente fantástico, né? Eu vi aqui muita gente comentando e tudo mais, eu estou com saudades de Israel, quero voltar, quero conhecer, e a gente gostaria de aproveitar, Renata, já que você está conosco, e para abrir para algumas perguntas, né? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Joana da Emirates, que também já está aguardando na sala, mas a gente vai falar um pouquinho, tirar as dúvidas do pessoal, né? A gente está com um tempinho ainda, e lembrando o seguinte, gente, nós... Israel Turismo, com nossos escritórios em Israel, a gente vai sortear duas pessoas, uma parte terrestre para 2 pessoas, né? Uma pessoa com direito ao acompanhante, para viajar para Israel, para conhecer o destino Israel no ano que vem. Então, tá todo mundo com vontade, quem não conhece, ou mesmo quem já conheceu, quer retornar.
estão participando deste módulo e do próximo módulo, que nós vamos falar exatamente da questão dos produtos Israel, das novidades, inclusive a forma de apresentação de roteiros, de uma forma diferente, utilizando inclusive vídeos, algo bem moderno, que Israel é isso também, né? Tem a parte histórica, mas também tem a questão da modernidade, e nós estamos com muitas coisas preparadas para mostrar para vocês no treinamento de quinta-feira. Então, quem vai participar do sorteio é participando do módulo 1, nós estamos gravando, como falei, nós sabemos quem está temos mais de 130 pessoas, 137 pessoas nesse treinamento. Participando do módulo 1 e do módulo 2, vão concorrer a essa viagem, essa parte terrestre para Israel para o ano que vem. Então, a gente gostaria de levar mais gente, nesse momento é impossível, mas a hora que as coisas retornarem, com certeza nós vamos ter também as viagens aí de familiarização, para que vocês possam conhecer esse belíssimo destino. Então, estão abertas as perguntas. Eu gostaria de começar, então, com a Luminatur. Por favor, gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone e a Renatinha vai responder. Não estão vendo mais minha tela, né, Sérgio? Não temos mais a tua tela, né? A tela nesse momento. Confirma. Então, por favor. Bom dia, eu sou a Carolina Quintiliano, da Luminatur. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui. Tá maravilhoso, muito obrigada, Renata. Muito obrigada, você também, Sérgio. Eu queria fazer uma pergunta, Renata. Já há um tempo o nosso produto principal aqui da agência é Terra Santa, e eu tenho vontade de levar um drone para fazer filmagens dos lugares onde a gente está indo, para fazer mesmo a nossa própria galeria de fotos e de vídeos da agência. É permitido que eu leve drone? Os lugares têm alguma proibição? Eu tenho que pegar alguma autorização, porque a gente sabe que pode ter alguma questão aérea, e como é um país que está sempre ali, bem atento às questões de guerra, pode ser que eles podem se sentir, assim, incomodados de alguma forma. Claro. Desculpa, seu nome é Carolina? Isso. Oi, Carolina. Olha, em relação a essa questão específica de drone, eu não sei te responder, porque eu acredito assim, sendo uma coisa oficial, que você vai fazer algum programa, alguma coisa assim, eu acho que precisa de uma autorização especial. O que eu sugiro é para qualquer tipo de coisa relacionada a filmagem, esse tipo de coisa, antes de ir, conversar no consulado para ver se existe alguma restrição. Tá? Porque essa parte específica de drone é uma coisa que, como não está muito relacionada ao turismo em si, eu não vou saber te responder agora. Mas depois, se você quiser, você pode anotar meu e-mail, eu te passo o contato do consulado e, com certeza, eles vão te orientar qual que é a melhor forma e se existe alguma restrição ou não. Tá? Eu nunca ouvi falar a respeito disso. Talvez em alguma área, pode ser que, como você falou, como existem algumas questões em Israel, mais restritas a questões de segurança, tudo, pode ser que tenha alguma área que possa ter essa questão de não ser permitido, mas eu não sei te falar qual seria a área, e seria interessante até, de repente, se você já tiver um roteirinho do que vocês pretendem filmar, tudo, já poder comentar com eles na hora de ter essa conversa, né, para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema, se é que tem. Não, entendi. Outra coisa que eu queria te fazer uma pergunta. A galeria de fotos que vocês disponibilizam na Go Israel, a gente pode usá-las dentro das nossas redes sociais? Pode. Inclusive, Carolina, como eu falei no início, a gente vai disponibilizar os vídeos, mas também a gente tem um banco de imagens que eu vou passar para o Sérgio, é um link que vocês podem utilizar se quiser desenvolver algum material, pode usar tanto os vídeos quanto as imagens, sem qualquer tipo de necessidade de uma autorização específica, tá? Tá, e outra... Ai, desculpa. Queria fazer uma outra pergunta a respeito do PCR que você tinha falado, que no novo plano do turismo, você tem que fazer um PCR quando você sai do seu país, e chegando lá você tem que fazer outro. Será que pelas operadoras a gente vai ter a possibilidade de já incluir isso dentro do pacote? Por exemplo, a gente já vai ter esse serviço para quando chegar lá ou na hora de voltar, a gente já poder incluir? Quanto que mais ou menos custa um exame PCR em Israel também? Esse tipo de informação você teria que ver com a operadora. Como eu falei no início, todo esse processo, quando for autorizada para o Brasil, como está sendo feito com os outros países, é feito através do operador local. Então, a sua operadora aqui do Brasil tem que entrar em contato com o operador local, verificar quais são as normas, as diretrizes, as regras e o que é necessário apresentar. A princípio, como eu comentei, tem que ser, são grupos, eles vão orientar qual é o mínimo, o número de pessoas.
desligar aqui. O número de pessoas mínimo e o máximo por grupo, eu sei que todas vão ter que estar fazendo o mesmo roteiro, então, assim, tem uma série de regras que hoje estão sendo adotadas e, com certeza, de repente, quando for permitido o Brasil participar, pode ser que elas já tenham mudado. Então, isso tudo está concentrado no operador local, porque eles vão estar sendo sempre atualizados de todo o processo que tem que ser seguido, e aí passar por essa análise, né, e depois ver se é autorizado ou não a entrada do grupo. Ok? Obrigada. Mas é feito esse trâmite através do operador local aqui do Brasil com o operador lá de Israel, tá? Bom dia. Desculpe estar me intrometendo. Só para responder sobre o drone, porque eu já fiz isso e eu posso, de repente, a minha experiência ajudar. Complemento. Eu fiz filmagem com drone, não precisa pegar permissão, porém, faça só filmagem em Masada e na região da Galileia, em todos os lugares você pode fazer, nada acima de 150 metros. Em Jerusalém não pode de jeito nenhum, entendeu? Porque se você fizer, você pode ser, não vou dizer presa, mas você pode ser detida para explicar por que você está com um drone na cidade de Jerusalém, entendeu? Eu estou lhe dizendo isso porque eu fui atrás das autoridades para perguntar se eu podia usar o drone. Então, em locais abertos, como o Mar da Galileia, Tiberíades, Magdala, até Cafarnaum, subindo lá em Bânias, que é o Cesareia de Filipe, você pode usar à vontade. Mas quando você está em Jerusalém, não faça, porque você vai criar um problema para você. Porque até você explicar que você é brasileiro e não está fazendo com maldade nenhuma, você é capaz de perder um dia inteiro para se explicar numa delegacia, num negócio. Então, é melhor você evitar. Agora, em Masada é a coisa mais linda para você filmar com drone no Mar Morto. Se você estiver hospedado ali em algum resort no Mar Morto, você pode usar à vontade. Quer dizer, você tem 1000 lugares para filmar, mas evite Jerusalém. Tá bom? Inclusive, desculpa seu nome, eu não estou conseguindo ver quem está falando. Eu sou Rubens, da Rubinho Turismo, aqui de Recife. Rubens. Como o Rubens falou, existem regras, né? Eu acho que no mundo todo para a utilização do drone, né? De um modo geral. Eu acredito que tem regra até de altura, né? Então, eu acho que é importante, se você já tem um planejamento, um roteiro, conversar com o consulado, ver qual o órgão que você tem que buscar informação certinha, já ter as informações da onde você pretende filmar, porque, como o Rubens falou, tem lugares que vão ser permitidos, tem lugares que não. Eu só não sei te dizer quais são esses lugares e qual a altura permitida, isso não é uma coisa bem específica, que com certeza, se o consulado não souber te orientar, ele vai direcionar o órgão responsável que vai te passar todas as informações. Imagina você lá na esplanada do templo, com um drone, ele vai ser abatido, vão procurar quem está com ele. Então, isso não é nem só em Israel, né? No mundo todo você tem algumas regras e restrições de lugares que não podem mas lá especificamente, é melhor você evitar. No Muro da Lamentação, você com um drone para cima e para baixo, com o povo rezando. Não dá certo. Exatamente. Esquece. Tá bom? Espero ter ajudado. Bom dia para todos. Obrigada, Rubens. Bom dia. Obrigado, Rubens. Mais perguntas, gente? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, por favor? Que a Renatinha está aí, disponível. Depois, lembrando, evidente, que essas questões aí operacionais e a própria questão dos exames aí, no futuro a gente vai passar essas informações, vocês também terão isso disponibilizados aí em tempo real na plataforma também de Israel Turismo, né, na parte de operações, então vai ficar muito claro para todos. E só, se eu me permite, eu também sou piloto de drone, né, eu tenho filmado aí na África, em tudo que é canto, onde é possível, evidente, e cada vez mais está mais restrito a utilização de drones, né? Muita gente querendo voar, querendo usar, subir com drone,
e evidente que Israel tem as suas limitações aí, e é claro que, conforme o Rubens falou, evidente que se for para fazer uma filmagem profissional, como nós estamos agora, até com um grupo, por exemplo, que está indo para a África do Sul para filmar profissionalmente, com autorização e tudo organizado, evidente, em lugares específicos é permitido, mas tudo tem que ser consultado com antecedência, tá? Mas é boa pergunta, acho que é importante deixar muito claro, porque imagine todo mundo voando lá, subindo com drone, a confusão que pode dar em algum destino, né, nesses lugares turísticos, né? Mas enfim, mais perguntas, gente? Oi, Sérgio, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Quem fala? Oi, é Wagner aqui, eu sou de São Paulo, da Levo Você Viagens, tudo bem? Como vai, Wagner? Bom dia. Bom dia, obrigado aí, parabéns pela apresentação, Renata. Eu Obrigada. tinha duas perguntas para fazer aí. Primeiro, eu queria saber, a taxa, o visto para entrar em Israel continua da mesma forma, paga aquela taxa local no momento da imigração, creio que seja isso ainda, e o valor. E você falou aí para fazer a travessia para a Jordânia, eu não posso, por exemplo, alugar um carro em Israel e fazer essa travessia aí com o carro para a Jordânia, eu tenho que deixar o carro lá e ter um operador, um transporte me esperando depois da fronteira, é isso? Sim, Wagner. Na verdade, assim, em relação à taxa de visto, como eu falei, não é necessário o visto, tá? O visto é um papelzinho que eles vão dar, eles não vão carimbar o passaporte, mas você não paga uma taxa de visto. Deve ser outra taxa, mas não é necessário o visto. Agora, a questão de atravessar a fronteira, realmente, não é possível atravessar a fronteira de carro. Você tem que deixar estacionado o carro no lado de Israel, atravessar a fronteira a pé e já ter combinado ou alugar lá um carro para você seguir viagem para o outro lado da Jordânia, mas você não atravessa com carro israelense. Tá bom, obrigado. Tá? De nada. Obrigado, Wagner. Por favor, alguém mais? Renata, Oi. bom dia. Carolina, da Honeymoon Viagens, Belo Horizonte. Bom dia, eu queria saber com a gorjeta. É bem aceita, não é? O percentual geralmente em torno de quanto? O que você me diz? Normalmente eles pedem não, é hábito, né, a gente dá gorjeta, por volta de uns 10% do valor. Mas é comum dar gorjeta, é importante dar gorjeta. Tá ótimo, obrigada. De nada. Obrigado, Carolina. Tem uma pergunta aqui, Renata, para quem precisa viajar para Israel para visitar parente de primeiro grau, é um pedido online? Boa pergunta. Como assim? A pergunta da Sheila, para quem precisa viajar para Israel para visitar parente de primeiro grau, é um pedido online, certo? Eu não entendi a pergunta. Na verdade, hoje, se for vindo do Brasil, hoje não sei se ela está se referindo a hoje, né? Mas hoje não está permitida a entrada de turista, tanto individual, né, e quanto vindo do Brasil, independente se é parente ou não. Está fazendo a pergunta justamente sobre o momento de agora, né? O momento atual. Não está permitida a entrada de brasileiros, mesmo que tenha qualquer tipo de grau de parentesco com Israel. Sendo brasileiro ou daqueles países que eu mencionei, África do Sul, México, turistas vindo desses outros países, não está permitida a entrada no país, por enquanto. E esse projeto piloto que está em andamento é para grupos de turistas vacinados, né? E que não são todos os países que estão participando desse projeto, por enquanto. O Brasil é um deles, né? Infelizmente, mas se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir ter autorização para entrar. Eu lembro só, Renata, também a todos, que na quinta-feira, juntamente com o nosso escritório Israel, nós vamos dar outras informações também sobre a questão operacional, essa retomada e tudo mais, como é que estão definindo toda essa questão, inclusive a questão dos brasileiros, vacinas, vocês estão acompanhando, inclusive, a questão da própria vacina aí da Coronavac, né? Ela foi aprovada na Organização Mundial de Saúde, mas tem alguns destinos ainda que não estão aceitando, mas a gente acredita que brevemente isso estará consolidado, porque já foi aprovado na Organização Mundial de Saúde, né? Tá? Ainda essa questão das vacinas, ali tem a pergunta do Lucas, ainda não está claro, né? Então, assim, no momento que a gente tiver a informação da abertura, aí sim nós vamos posicionar vocês oficialmente também através da plataforma Israel Turismo também como operação, vai ficar claro para todo mundo. Isso na quinta-feira, inclusive, a gente vai tirar algumas dúvidas a mais com relação a isso.
Por enquanto, Sérgio, só complementando, como eu falei, como eles ainda o Brasil não está autorizado ainda a entrar, não tem a permissão de entrada no país, a gente não sabe dizer nem se vão ser aceitas todas as vacinas, se eles vão ter alguma restrição em relação a alguma vacina específica, né, se vai aceitar Coronavac, se não vai, se vão aceitar as outras vacinas ou não. Então, não adianta a gente ficar falando nada agora, porque vai ser informação que é achismo, né, não é concreta. Então, a gente tem que aguardar, assim que a gente tiver a confirmação de reabertura para o brasileiro, no caso, a gente vai informar todos vocês, o mercado em geral, em relação a essa abertura, porque é mais do que interesse nosso também em estar conseguindo entrar o quanto antes, né, que está todo mundo super ansioso para a entrada. Então, diariamente a gente está monitorando isso e qualquer novidade a gente vai informar, com certeza, tá? Essa, inclusive, já responde também a pergunta que colocaram ali no chat, exatamente, tem muita informação, né, tem muita informação contraditória, até tem fake news nas histórias todas que a gente escuta por aí, mas na quinta-feira a gente também vai trazer mais novidades com relação a isso, né? Mas, por enquanto, como a Renata falou, nós temos que aguardar as informações oficiais que ainda não estão 100% claras e quando isso vai acontecer, quais são as vacinas que vão ser permitidas e tudo mais, e a forma, inclusive, do acesso dos visitantes. Porque vai depender muito do avanço da vacinação aqui no Brasil, né, e do número de casos, de contaminação, tudo, porque, como eu falei, a maior parte da população adulta, ela já está vacinada, né, tem essa variante Delta que, pelo que a gente ouve falar, é mais agressiva. Então, eles estão tendo todo esse cuidado por questões de segurança, e, a princípio, enquanto o Brasil também não tiver avançado mais na vacinação, eles vão controlar um pouco. Isso é pela própria precaução, né, não só do turista, mas da população local também. Então, realmente, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e aguardar. Lembrando, né, Renata, que o turista brasileiro, né, o nosso passageiro brasileiro é um cliente muito especial para Israel. É evidente que eles estão analisando isso também com muito cuidado, querem que os brasileiros voltem, retornem, porque é um cliente potencial, né, mas tudo vai ter o seu momento certo. Desculpe, pessoal, Paulo Caldas estava com a mão levantada, eu não enxerguei aqui. Paulo, você gostaria de perguntar alguma coisa, por favor? Bom dia, Renata. Bom dia, Sérgio. Obrigado. Bom dia. As perguntas foram feitas, seriam as mesmas que eu ia fazer, mas você tocou num assunto bem interessante, que foi realmente dizer que nós somos um público-alvo interessante para Israel, porque eu levo grupos religiosos e não vejo a hora de estar aberto para o Brasil para a gente poder levar. Vamos lá, Renata, forçar esse pessoal a abrir aí as portas. Com certeza, a gente está diariamente em contato, e aí, já pode? E aí, já pode? Ele, não, calma. Infelizmente não depende da gente, né? A nossa parte a gente está fazendo, que eu acho que é isso, a gente aproveitar o momento para conhecer sobre o destino, aprender mais, saber como vender, o que o nosso cliente, né, o brasileiro gosta, trazer ideias, sugestões. Então, essa troca de informação é bacana para quando a gente tiver a permissão de entrar, a gente poder atender o nosso cliente da melhor forma, né, e entregar um produto que realmente ele quer buscar. Por isso que a gente sempre tem feito o treinamento mostrando as outras possibilidades que o destino tem, além da Terra Santa, porque Israel, quando a gente ouve falar, a gente associa, né, as questões religiosas, mas Israel é um destino que oferece muita coisa, como vocês viram, então dá para fazer um roteiro bacana, assim, para um cliente, principalmente que está indo pela primeira vez, para ficar realmente encantado com o lugar e querer voltar, né? Perfeito. Eu já tive a oportunidade de ir 2 ou 3 vezes, se não me engano, e realmente, para quem não foi, os agentes de viagem que ainda não tiveram oportunidade, é uma oportunidade ímpar de conhecer um país maravilhoso como Israel. Obrigado, Paulo. E realmente, né, como a Renata mostrou, né, essa questão nós vamos apresentar isso, inclusive, na quinta-feira, né, esses roteiros um pouquinho diferentes, né, a gente tem evidente que tem essa parte religiosa, a parte da fé, e isso, inclusive, a gente está percebendo muito, né, as pessoas, por esse momento que nós passamos, momento difícil, né, de estar vivo, já é uma grande graça, uma bênção, né, então Israel tem essa vocação, evidente que muita gente, nós já estamos vendo demandas para grupos para o ano que vem muito grandes, né, Israel vai ser um dos destinos no mundo mais demandados em razão desse momento pelo qual nós estamos passando. Evidente que muita gente vai a Israel agradecer, né, estar vivo, né, então essa experiência, viva esse momento, que inclusive é uma das campanhas que estão sendo lançadas, esse é um momento muito importante, por isso que o destino, nós estamos fazendo esses webinars para mostrar isso para os agentes, que o cliente com certeza vai buscar
o destino Israel, porque é algo realmente especial. E aí a gente vai falar um pouquinho da questão também dos outros roteiros, Paulo, da questão, inclusive, vocês viram ali a questão da parte da gastronomia, a parte do esporte, né? Muita gente indo pedalar em Israel, é muito interessante isso. Então, temos produtos específicos para esse público, também a parte, enfim, toda a parte histórica, aquilo que a gente viu. Então, a gente conhecendo Israel sabe que é um destino, né, que contempla todos esses principais segmentos, né? Então, é um momento muito oportuno para ofertar e posicionar o destino Israel para a clientela de todos, né? Então, Perfeito. por isso que a gente está nessa conversa, tentando trazer novidades, e na quinta-feira vocês vão escutar, vão enxergar também algumas coisas um pouquinho diferentes e vão entender, para quem não conhece, evidente, né, coisas um pouquinho diferentes de como vender e posicionar o destino Israel. É muito bacana. Mas, enfim, e outra coisa, até aproveitando, Paulo, para na sua colocação, muito importante também, lembrem de que Israel é um destino que pode ser conjugado com vários outros destinos. A gente falou da Jordânia, evidente, né? A gente tem Jordânia também, Terra Santa, né? Tem uma série de possibilidades de você conjugar Israel com Jordânia, eles são roteiros complementares, e a gente vai escutar daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, o nosso colega da Emirates, né? Vocês sabem que a Emirates também, os Emirados, juntamente com Israel, também é um produto muito interessante. Eu digo assim, né? Os primos estão se acertando, estão conversando, né? Voltaram os voos, né, Israel com Dubai, por exemplo, e inclusive, lembrem vocês que nós temos a Expo em Dubai, né, que começa em outubro, vai a março, então muita gente fazendo Dubai e depois visitando Israel, ou vice-versa. Então, é muito importante, é um destino que se complementa muito bem, né, a questão da modernidade, evidente que Israel também é um destino muito moderno e tudo mais, mas esses destinos, eles são muito complementares, então, inclusive com o apoio da Emirates, voos da Emirates e tudo mais. E eu até gostaria, então, nesse momento, de fazer um agradecimento especial à Renata. Obrigado, Renata, ao governo de Israel. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigada pela oportunidade. Sempre é muito bom te ouvir, né? Você tem uma forma muito bacana de apresentar, é um destino jovem, um destino para todos os segmentos, né? O respeito que Israel tem pelas pessoas, né? Pelas religiões, pela fé, pelas suas formas de viver, é muito importante. Então, a gente se sente muito seguro, evidente que é um destino muito específico, tem que ser... Aí uma coisa muito importante, né, no processo de venda que a gente vai falar quinta-feira, né, o que o cliente quer encontrar em Israel, né, qual é o sonho dele, né? Ele quer a parte cultural, a parte religiosa, então esse saber ofertar também é algo que nós temos que estar preparados para isso, né? Obrigado, Renatinha. Eu que agradeço. E gostaria de saber, a Joana está a bordo aí? Joana, está conosco? Não estou te ouvindo aqui, Joana. Opa, tô sim. Mas nós estivermos preparados, realmente é melhor para todos. E como o nosso caso na plataforma da Israel Turismo é uma plataforma específica para o destino, a gente sempre fala, né, do turismo de segmentação, de nicho, mas a gente nunca viu isso, né? Então nós temos um caminho específico para o agente de viagens, ele é 100% focado no agente de viagens. Vocês vão receber essa informação na quinta-feira com material específico, com marcas de vocês, revistas do destino, enfim, coisas bem diferentes, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. É evidente que cada um tem seus parceiros e tudo mais, mas a gente gostaria que vocês tivessem a gente também como parceiro para esse destino, que é um destino fantástico, e a gente vai conversar bastante sobre isso. A gente agradece. É um momento, como a gente diz no turismo, é muito ruim, mas ele foi muito bom também para a gente organizar a casa, né, ajustar os nossos procedimentos, repensar o negócio. Eu sou extremamente positivo nessa questão. Acho que a gente vai ter um momento muito bom no turismo no futuro próximo, né? As pessoas estando vacinadas, e aquilo que eu falei, eu brinquei no começo, vamos fugir de casa, né? Todo mundo vai querer mudar um pouquinho o seu perfil, eu não quero mais nada, não quero mais um carro, eu quero viajar, eu quero viver, né? E Israel, para mim, né, eu estou nessa área já há muito tempo, eu acho que é um dos destinos realmente que vai contemplar todas essas possibilidades, né? Então, parabéns, Renato, novamente, pela sua apresentação, Joana, nossa parceira, e obrigado a todos os agentes de viagens, né? Estamos juntos nessa área, sofremos muito, mas a gente vai sobreviver a isso, e vamos passar realmente, vamos ter momentos positivos nesse setor, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Obrigado. E quinta-feira estaremos juntos novamente às 9h30. E quem participou do primeiro módulo e participando do segundo, o segundo vai ser muito importante também, tem muita informação bacana, e vai poder concorrer aí ter a possibilidade de visitar Israel com a gente, né? Com o seu acompanhante, para visitar esse belíssimo destino. Com licença, Sérgio, só deixa eu te interromper um pouquinho. O meu sistema travou na hora das perguntas para a Renata. Eu queria saber se eu mandar um e-mail para ela, ela me responderia depois com mais calma?
Claro, com certeza, pode me mandar. Você conseguiu anotar o e-mail? Sim, eu tirei uma foto do print. Então tá bom, pode me escrever que eu respondo, sem problemas. Tá bom, então. Muito obrigada pela atenção. E a Renatinha responde, viu? A Renatinha é parceira, ela responde mesmo. Que bom, porque eu tenho uma série de perguntas. Pode encaminhar. Tá bom, Pessoal, muito obrigada. Tá, mas de qualquer forma, o Sérgio, obrigada mais uma vez, foi ótimo. Mas de qualquer forma, vocês vão enviar para a gente a apresentação dela também, né? Com certeza. Tá A gente vai ótimo. mandar o material que a gente tem para vocês e na quinta-feira a gente retorna, então, 9h30 da manhã, mesmo bate-horário aí, tentando trazer novidades para vocês acompanharem um pouquinho essa evolução do que está acontecendo com projetos em Israel na área de operação, tá bom? Tá. E aquele telefone celular que fica aí no contato de vocês, da Premier, de quem que é? É do Flávio, você É vai do falar com o Flávio. Flávio, eu esqueci até, desculpa. Porque tá no e-mail que é ele, né? Daí só para saber. Uhum. O Flávio está com a câmera aberta, eu não estou enxergando o Flávio aqui, minha tela está meio pequenininha aqui. Uhum. Tô sim, Sérgio, tô sim. Tá, o Flávio também vem da operação de turismo já de muitos anos, é o nosso parceiro, o nosso gestor específico do projeto Israel, juntamente com o Carlos, né? Nós temos as equipes de comunicação, e vocês vão conhecê-los também na quinta-feira, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-los também falando um pouquinho juntamente com a equipe de Israel, para entenderem um pouquinho o que a gente está inventando aí nesse Brasil, aí, tá bom? Tá ótimo, tá bom. Um abraço. Obrigada, viu? Bom almoço aí, Bom quase trabalho para vocês. Bom trabalho a Obrigado. todos. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia, tchau. obrigado. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Tchau.